Oi pessoal, eu sou Eric Magda, faço parte da ACCIN, Associação de Críticos Cearenses. Também faço parte do coletivo de produções Vesic Peace, trabalhando sempre com audiovisual focado em pessoas não brancas e trans, pela frente e por trás das câmeras. E hoje a gente está aqui para falar de 2020. Não, a gente não está falando sobre o ano 2020. A gente vai falar sobre o curta, que trabalha ficção, científica, fantasia e, especialmente, elementos do afrofuturismo. O nosso filme vai estar em exibição durante um tempo com link e hoje a gente vai falar um pouquinho com a pessoa que dirigiu 2020. Com vocês, Osiel Ebert. Queria que o Osiel pudesse se apresentar, falar seus pronomes e falar um pouquinho sobre sua trajetória antes da gente começar a pergunta sobre o filme. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou Osiel, comigo vocês podem usar qualquer pronome, não me incomodo, gosto de todos, todas e todes. E da minha trajetória, eu comecei lá com 16 anos, escrevendo uns contos de ficção científica, fantasia e terror. E eu acabei entrando em contato com o Escambau, que é um grupo de escritores cearenses de ficção científica, fantasia e terror. E nesse grupo eu acabei me encontrando com muita gente legal que foi me trazendo para essa carreira literária e de escrita um pouco mais profissionalizada, sabe? Ganhando dinheirinhos às vezes. Espero que um dia dê para me sustentar, né? Esse é o sonho de todos nós. Né não? E no cinema eu dirigi algumas coisas já. Também fiz muitos videoclipes de hip hop com o pessoal lá de onde eu moro, em Maracanaú. E cheguei no 2020 por meio de um edital, né? E também faço muita coisa na internet. Por conta da pandemia, né? Eu acabei pegando parte do meu trabalho e digitalizando ele. Então vocês podem conferir várias coisas que eu estou fazendo assim de literatura, de cinema também no meu Instagram, o seu.rosinha. E março vai ter livro meu saindo, Asas Quebradas, fiquem atentos. E de trajetória eu acho que é isso. Olha, pois ótimo, Zé. Sabemos como é a vida de artista, especialmente aqui no Brasil, e a gente está lutando todo dia para conseguir se sustentar mesmo. Minha primeira pergunta é muito sobre o processo de criação do 2020. 2020 foi roteirizado por ti e pelo Evaldo Santos. Eu queria saber como é que foi esse processo, de onde vocês desenvolveram essa história, as referências que vocês trouxeram à base de roteiro. Nossa, o roteiro com o Evaldo foi muito interessante, sabe? Tipo, tinha acabado de entrar na UFC na época, acho que 2018 ainda. As primeiras versões desse roteiro sendo feitas, inclusive por uma cadeira do curso, sabe? E foi muito divertido esse rolê do roteiro a quatro mãos, que foi um negócio que foi a primeira vez que eu fiz com o Evaldo, sabe? E eu acho que foi particularmente interessante essa parte da montagem, sabe, Eric? Porque a gente fez muito pesquisado, sabe? Eu acho que foi um dos primeiros textos que eu escrevi com um método de escrita mesmo, sabe? Da gente estudar nossas referências, decupar nossas referências. Tipo, o principal filme que a gente tomou como referência de roteiro foi o La Jetée, o francês, do Chris Marquet, se eu não me engano. E foi muito legal a gente assistir o filme, sei lá, quase 20 vezes, assim, e pegando todos os eventos do roteiro, eu e Evaldo, e organizando e tal, e pensando o que a gente faz, o que a gente bota, o que a gente tira, sabe? E foi muito boa essa troca, esse jeito diferenciado de construir uma história, sabe? O Evaldo trouxe muito, inclusive, da questão das protagonistas, né? Que são um casal de mulheres, é um romance... Nossa, tem uma palavra nova que eu descobri para romance entre duas mulheres. Sáfico. É romance entre pessoas alinhadas ao feminino. Pronto. E tem esse romance sáfico, né? Obrigado, Eric. Que foi que o Evaldo que trouxe para a narrativa. Inicialmente a gente estava pensando num romance meio parecido com o de La Jetée, né? Mais cis-hétero, mais normativo. E essa ideia de botar essa personagem mulher, de mudar o gênero dela, foi muito do Evaldo e foi muito... Ficou até o final, sabe? Foi muito interessante. Realmente é um enredo bem interessante. Falando em enredo, eu queria falar sobre como é importante de verdade a gente ter um cinema negro,
de ficção, porque por muito tempo pessoas negras foram deixadas de fora do cinema, e quando a gente teve a entrada desses corpos negros no audiovisual, sempre foram histórias sobre fatos históricos, que normalmente é colocar pessoas pretas para sofrerem na escravidão, e a importância do que é fazer um curta, querendo ou não, um curta agraciado com edital, e um curta de ficção científica, um curta sáfico de ficção científica, com pessoas negras em tela, contigo, que é uma pessoa negra na direção. Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre a relevância disso e dessa trajetória, entendeu? De, tipo assim, explodir essas caixinhas que foram deixadas, porque a gente tem muito, porque também tem a questão do cinema LGBTQIA+, que também é um cinema que é pautado em drama. E a gente tá lá numa ficção científica com pessoas pretas, pessoas sáficas, e sobre como é importante, entendeu? Esse trajeto. Nossa, eu acho que, tipo, nem eu sabia tanto a dimensão do que eu estava fazendo na época, sabe, Eric? Porque foi escrito em 2018, na época eu ainda não estava muito entendendo a minha relação com o gênero também, sabe? Foi uma coisa que eu fui descobrir muito recentemente, assim, de me tocar que eu não era um homem, que eu passei a vida inteira tentando ser um homem, e quanto isso foi danoso, assim, sabe? Que na verdade eu estou muito mais na não binariedade do que nesse espectro. E eu acho que o romance sáfico, as pessoas pretas, isso foi muito desse rolê de, durante o processo, ir entendendo o quanto isso era não só importante, mas massa, sabe? Tipo, eu cresci muito vendo Star Wars, sabe? Eu lembro demais de eu criancinha e começou a passar Star Wars na Band e eu fiquei, caraca, que filmes legais, esses caras no espaço e essas espadinhas de luz, sabe? E, sabe, sempre foi uma paixão muito grande esse rolê da ficção científica, do sci-fi, do terror. E quando eu me toquei, comecei a me tocar, né? Que tipo, nossa, cadê as pessoas pretas, sabe? Cadê as pessoas com a cara da minha mãe? Cadê as pessoas com a cara da minha avó nesses filmes, sabe? E tipo, um dos surtos mais loucos que eu tive foi quando eu me toquei que Star Wars, por exemplo, tinha mais alienígena do que pessoas negras, assim, sabe? No filme eu fiquei, meu pai amado, como que pode, sabe? O delírio que a gente consegue chegar a produzir um filme. E, tipo, tanto é que, tipo, foi tão não intencional, acho, a questão do romance sáfico, do protagonismo negro, acho que fluiu tão naturalmente que, inclusive, tem diversas falhas, sabe? Um negócio que eu percebi durante a gravação do filme mesmo foi como a gente tinha poucas pessoas pretas atrás da câmera, sabe? Tinha eu, tinha a Carola, tinha a Lígia e só, de uma equipe imensa, sabe? E foi uma coisa que me doeu muito na época quando eu percebi isso também, sabe? O quanto não só o elenco podia ser um elenco preto, como podia ter mais pessoas pretas atrás das câmeras, e eu não me toquei disso há tempo antes de fechar os contratos, sabe? E aí, ao mesmo tempo que eu acho que esse filme é muito massa e muito importante, eu acho que ele ainda não é o filme que eu queria fazer, sabe? No sentido de ter uma equipe muito mais diversa, sabe? Porque a gente fala, às vezes parece que quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de cota, no sentido, nossa, vai estar lá só porque tem que estar, sabe? Sendo que é o contrário, sabe? Eu sinto que o filme poderia ser ainda mais incrível se tivesse uma equipe mais diversa, sabe? Eu penso muito, dando um pouquinho minha opinião sobre isso, que é sobre oportunidades. Porque eu acho que foi feito em 2020, no começo da faculdade, né? Ainda, mais ou menos. Vocês estavam no comecinho, assim, primeiros anos? O roteiro, sim. O edital no primeiro ano, o dinheiro saiu no segundo, e a gente gravou, acho que foi no terceiro, acho que foi comecinho, um pouco antes do começo da pandemia mesmo, as gravações. Aí, tipo, vocês já eram uma turma, no geral, que, tipo, já estava muito na frente. É muito sobre a questão de oportunidades. E a gente, às vezes, não pensa sobre como o peso de oportunidades a pessoas pretas e a pessoas não brancas também, porque também a gente não pode ignorar a existência de profissionais indígenas, profissionais asiáticos no audiovisual brasileiro. Pessoas LGBTQIA+, especialmente pessoas trans.
E essas pessoas não são dadas as mesmas oportunidades, entendeu? A gente é muito sobre se você colocar uma pessoa que entra na faculdade e ela teve a vida todinha, um acesso a uma câmera, um acesso a equipamentos por causa de classe social, por causa de etnia, ela vai ter uma desenvoltura muito melhor do que o equipamento. Não é sobre talento, é sobre prática. Que é exatamente, eu acho que daí que saiu mesmo o cerne da Vesic Peace, até pensando. Porque a gente começou basicamente como uma escolinha, basicamente a gente foi lá e falou, vamos fazer uma série. E todo mundo no começo, e a gente decidiu fazer uma série de 4 episódios que viraram 5 e a gente meteu a cara. Mas é porque se a gente não fosse atrás de criar essas oportunidades, seria muito difícil alguém dar elas pra gente. E hoje em dia, cara, tem profissionais que eu, literalmente, uma das pessoas que eu mais admiro e que eu vejo mais talento no som é a Willy Salles, que literalmente é uma referência, inclusive. N pessoas, o Willy tá livre, e coisas do tipo, entendeu? Sansley Marques também, em questão de edição, em questão de fotografia, é uma pessoa que eu respeito muito. A Lídia dos Anjos, como direção de arte, que inclusive ela tá no filme, não só na arte, como ela tá na arte e ela também aparece, né? Ela também tá no elenco. Ela aparece é tipo quase um cameo, assim, uma fotografia que a gente botou lá. A gente deu um jeito de entrar ali. E é muito sobre praticar a inclusão desses corpos e também se entender sobre um local que tu estava lá na tua primeira experiência com a edital. E querendo ou não, tu não escreveu no edital só, né? Tipo, já foi com a galera que já era branquitude lá te acompanhando. Então era tipo, e o que é uma pessoa negra mesmo numa posição de direção cercada de pessoas brancas. Então é como se tipo, a gente recua, entendeu? Uma pessoa negra, LGBTQIA+, você recua porque você já tá lá e, tipo, é uma grande oportunidade. Então, medo de eu falar isso e, tipo, estragar tudo. Aí, é sobre entender processos. Só que também entender que a gente tem que quebrar com esses processos. Também não é, tipo, levar pra sempre isso. Cada vez mais a gente vai ser conhecida como a pessoa LGBTQIA+, ou a pessoa preta raivosa, porque a gente não vai baixar a cabeça, e isso é o certo, é não baixar a cabeça. Aí agora, eu queria saber sobre como é que tá sendo essa troca, porque o filme está chegando em vários festivais aí ao redor do Nordeste, Brasil. E eu queria saber como é que tá sendo essa troca, se tu já tinha a experiência de, tipo assim, assistir a festivais, porque, tipo, festivais é, tipo, a pandemia, eu não vou falar que ela nos deu, porque eu acho que nada de bom saiu da pandemia do Covid-19, mas houve essa possibilidade de maior acessibilidade a festivais, porque com o impedimento de exibições presenciais, a gente teve a possibilidade de exibições virtuais, o que, querendo ou não, facilitou o acesso de todos, entendeu? Porque, tipo, tá na internet. Aí eu queria saber como é que tá sendo, assim, assistir filmes, assim, em festival e essa troca de debates com outros realizadores, como é que tá sendo? Nossa, Eric, tá sendo meio doido, porque, tipo, eu até, inclusive, passei por um momento, assim, muito tenso, sabe? Porque antes do primeiro festival foi um silêncio, assim, assustador, que eu já tava naquela vibe super insegura de, meu Deus, o meu filme é um lixo, ninguém vai ver meu filme, meu filme é ruim, sabe? E aí quando chegou o primeiro festival que topou, e foi eu quase só tenho um palavrão, acho que nem pode, assim. E foi o Cine Ceará, sabe? Que é uma parada gigantesca, é um festival que vem filme da América Latina inteira, sabe? Eu fiquei assim, parece que deu certo, assim, sabe? E aí a gente entrou e foi muito legal, assim, ser exibido no Cine Ceará, sabe? Estar lá com o elenco, estar lá com muita gente da equipe, sabe? Ver o público ver o meu filme foi uma experiência muito maravilhosa, sabe? Que é uma coisa que eu fazia com o filme dos outros, né? Tipo, de ir numa sessão de cinema e às vezes tem filmes que você tá assistindo e é muito louco você ver ao redor, sabe? Tipo, um filme da Marvel, por exemplo, esses filmes evento. Quando, sei lá, spoiler de Homem-Aranha. Quando aparece tal personagem no filme do Homem-Aranha... Eu recordo de uma experiência semelhante, porque um grande amigo e realizador meu, o Nathan Maia, fez um documentário, Rolês, aí foi exibido numa Percursos, que, para quem não sabe, a Percursos é uma mostra de cinema universitário de estudantes da UFC.
ela acontecia no Dragão, rolou online durante esses anos de pandemia. Porque, tipo assim, era um filme sobre rolês no Cocó. E, tipo, tava o pessoal lá, entendeu? E o pessoal aplaudindo, e o pessoal... É uma experiência única. Eu me lembro que a primeira vez que... Até a Percussas, que eu acho que é uma experiência que, tipo assim, a UFC nos proporciona, que é de ter nossos filmes exibidos numa tela grande. Pra quem é aluno da UFC, porque, tipo, eu sou muito da pessoa de que nem tudo vai pra festival. Eu sou muito da pessoa de que eu acho que o festival não caracteriza tudo. Tanto que primeiras produções foi pensado, gente, por que não fazem mais coisa pra web? Que é onde o pessoal vai ter acesso. Na minha época era até YouTube, só que hoje em dia Ave Maria. A transmissão do YouTube é péssima pra essas coisas. Aí, ver a sua obra passando, porque quando eu me lembro que o primeiro episódio de Neve, aí era tanto pra coisas boas quanto ruins. Ai, gente, olha, e a risada, entendeu? É uma experiência única. Aí, puxando um pouquinho até disso, sobre universitários, mostras universitárias, queria fazer a nossa última pergunta, porque a gente está com um tempo curto. Queria que tu falasse mais sobre o cinema universitário mesmo, entendeu? Sobre o que é isso de fazer cinema universitário, porque a gente tem noção do que é fazer um cinema com edital, e o que é fazer um cinema com, tipo, eu tenho aqui R$100 de supermercado e eu tenho isso. Eu queria que tu falasse mais da tua experiência sobre como e foi importante, e sobre como isso meio que encaminhou tua carreira. Certo. Tipo, eu acho que o cinema universitário hoje, ele sai muito de um lugar que eu discordo dessa frase, mas ao mesmo tempo eu gosto muito dela, que é quando a pessoa traz para o debate, mas todo filme universitário é um filme de apartamento, sabe? E eu fico pensando assim, verdade, muitos são, mas, além disso, vamos pensar por que são, sabe? Porque, tipo, quando a gente pensa num cenário da UFC, por exemplo, que se eu não me engano é o único curso superior público... Não, tem da o único curso superior público, Unifop. Público. Que da UFC, que é o único curso superior público que a gente tem aqui no estado, né? É um cenário onde o cinema ele é feito na guerrilha mesmo, assim, com pouca câmera, pouco equipamento, com pouco tudo. E por que não ser um filme de apartamento também, sabe? E também só rapidinho, tem muito sobre a preparação da universidade para receber. Porque, ok, temos essa universidade pública. Houve a questão de cotas. A gente começou a receber esses estudantes que vinham de uma outra realidade, porque, querendo ou não, mesmo sendo universidade pública, é um negócio, primeiros anos de UFC, pessoal que vinha da aldeota para estudar, e o curso é preparado para receber essas pessoas que sempre tiveram, querendo ou não, acessar equipamentos ou a celulares bons. E depois esse curso que foi receber esses alunos pretos, esses alunos pobres, esses alunos indígenas, e como é necessário mesmo assim ainda um requebramento e uma melhor preparação para receber isso, entendeu? Porque eu não posso dizer que um aluno branco que mora na aldeota, dentro da universidade pública, tem a mesma oportunidade que um aluno do Bom Jardim que está fazendo o mesmo curso. Totalmente. E a questão que a universidade sendo pública, ela precisa se adaptar a essas demandas, sabe? Ela precisa pensar maneiras de priorizar essas pessoas na hora de ceder um equipamento, priorizar essas pessoas na hora de entender como fazer esse equipamento poder ir até uma periferia e voltar, sabe? Tipo, não no sentido de preconceito, mas no sentido mais de ter uma logística assim mesmo, de ter um técnico para acompanhar, para ver se está tudo funcionando direito, sabe? Tipo... E não só falar, não temos, então não vai. Porque isso não prejudica a todos. Isso só prejudica uma parte. E é isso justamente que provoca essa overdose de filmes de apartamento, sabe? Então, eu acho que o cinema universitário, ao mesmo tempo que ele pode ousar muito, ele pode chegar muito longe, pode fazer coisas muito malucas, inclusive faz, né? Faz bastante. Ele tem esse limite na estrutura mesmo, assim, sabe? Não na cabeça dos estudantes, porque... A gente sabe que as nossas cabecinhas a gente poderia já estar na Disney, assim, sabe? No sentido de estar produzindo para grandes nomes, assim. Eu também acho que sinto que falta uma conexão maior das universidades públicas com o mercado mesmo, sabe? Eu acho que falta um pezinho da Globo, um pezinho da Verdes Mares ali dentro da UFC. Não no sentido de impor sua pauta, mas no sentido de ter um programa de estágio, sabe? De conseguir encaminhar esses estudantes para o mercado, para ter renda, né? Importante.
e conseguir fazer esses filmes não só de apartamento, mas de qualquer outro tipo de coisa que se deseje. É importante também, para encerrar, salientar que a gente também tem outros polos de produção, especialmente de produções pretas, e fora dessa estética branca, cisgênera e Jardim. burguesa. Que a gente tem o Centro Bom Jardim, o Centro Cultural Bom Jardim aqui na cidade, a gente tem a Vila das Artes, querendo ou não, e são locais que, tipo, permitem, a gente tem os CUCAs também, que tem cursos, e é muito sobre possibilitar a ideia de criar, porque a criação passou muito tempo sendo da burguesia branca, cis e hétero, aí a gente tem que meio que se Dá uma apropriar disso. rasteirinha, né? Tipo, eu até esqueci de mencionar quando eu tava falando sobre trajetória, o Cuca foi muito importante na minha trajetória, sabe? Pouco antes de começar o curso de cinema, eu fiz um cursinho de literatura lá no Cuca, sabe? E muitos dos contatos que eu tenho até hoje, assim, de produção, são de lá, assim, porque são profissionais muito incríveis. O Léo Silva, o Thales Asgon, sabe? Pessoas muito, muito, muito boas, assim, sabe? Nesse fazer arte, nesse país maluco. É importante também, possivelmente também desvencilhar de que um diploma, uma universidade pública é a única coisa que pode transformar alguém em cineasta. Eu conheço pessoas incríveis que, querendo ou não, são formadas em cinema. E é sobre possibilitar essas realidades também. Aí eu queria que tu encerrasse com a gente, literalmente falando um pouquinho sobre por que o pessoal devia assistir agora 2020. Gente, para encerrar, por que deveria assistir 2020? Eu acho que o principal motivo, e é muito difícil para mim falar isso porque eu sou muito insegura, mas esse filme ele é muito bom. Ele é um filme de ficção científica, tem direito à explosão, tem direito à lutinha, tem viagem no tempo, tem amor, tem praia, tem ditadura. Tem apartamento? Tem apartamento. E acho que vocês vão gostar, gente. O elenco é incrível, tem muita gente maravilhosa. E é um filme bom. Eu demorei muito para admitir isso, mas é um filme muito bom. Assistam, vocês vão gostar. Gostaria de agradecer a todo mundo e falar, vão assistir 2020.